Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre matrizes. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz inversa, dando continuidade àquele nosso conteúdo sobre multiplicação de matrizes, tá certo? Então nós vamos falar hoje sobre matriz inversa. Bom, o que seria uma matriz inversa, né? Essa ideia de elemento inverso já existe na multiplicação de números reais. Se você tem um número A, sempre vai existir o inverso dele, né? O número B, que multiplicado os dois dá o elemento neutro da multiplicação. Quem é esse elemento neutro? O 1, né? Para quem não lembra, o que significa 1 ser o elemento neutro? Significa que eu posso multiplicar qualquer número por 1 e 1 não vai alterar esse número, né? Ó, por isso que ele é conhecido como elemento neutro. Então, o elemento inverso, o elemento ou o número inverso, nesse caso aqui o número real inverso, o inverso multiplicativo, vai ser o número que eu multiplico por esse primeiro, ó, e dá o elemento neutro dessa operação, que no caso é 1. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. E para números reais é bem fácil descobrir o inverso, né? Por exemplo, quem seria o inverso do 5? O inverso do 5 é 1 sobre 5. Porque se eu multiplicar aqui, ó, vai dar 5 sobre 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Outro exemplo, agora com frações. Quem seria o inverso de 3 oitavos? O inverso de 3 oitavos é 8 sobre 3. Certo? É só você trocar a ordem aí do numerador e do denominador. 3 vezes o 8 dá 24. 8 vezes 3 dá 24. Isso dá igual a 1. Ok? Então, para números reais, todo número real tem o seu inverso. Ok? E para obtê-lo, basta inverter esse número, né? Se ele for um inteiro, ó, você lembra aí que todo inteiro pode ser escrito dessa forma. Se ele for inteiro, basta você inverter ele aí, que vai ficar 1 sobre esse número inteiro. E aí você obtém o número inverso. No caso das frações, basta você trocar a ordem entre o numerador e o denominador e você encontra o inverso. Isso para números reais, ok? Agora para matrizes, tá? Nós temos algumas diferenças em relação ao inverso dos números reais. A primeira diferença é que nem toda matriz tem inversa. Tem uma matriz inversa. Quando a matriz possuir uma matriz inversa, ela vai se chamar matriz inversível ou invertível, tá? Então, se ela possui inversa, ela é inversível. Invertível. Se ela não possuir, ela é não inversível. Invertível. Bom, existem alguns critérios aí para a gente saber se a matriz é inversível ou não, mas não vamos comentar sobre eles agora, tá? Vamos nos preocupar agora só de aprender a encontrar essa matriz inversa. Bom, como é que a gente vai definir a matriz inversa, né? Ó, você tem uma matriz A que seja inversível, né? A inversa dela vai ser uma matriz A-1. Você vai escrever assim para dizer que essa matriz é a inversa da matriz A. E a multiplicação entre essas duas matrizes tem que ser o elemento neutro da multiplicação de matrizes. E que elemento é esse? A matriz identidade. Ok? Bom, tem outra particularidade aqui da multiplicação de matrizes. Já que o produto tem que ser a matriz identidade, tá? Entre as duas, para que essa matriz seja a inversa dessa, então a gente sabe que essas matrizes só poderão ser matrizes quadradas, ok? Então, mais uma questão que você tem que prestar atenção. A matriz tem que ser uma matriz quadrada para poder ter inversa. Bom, e por que a matriz identidade é o elemento neutro, né? Ó, porque se você multiplica
qualquer matriz pela matriz identidade, isso em qualquer ordem, tal. Nesse caso aqui, a gente sabe que a multiplicação de matrizes não é comutativa, né? Se eu troco a ordem, em geral, dá resultados diferentes, mas no caso do elemento neutro, não. Então, posso multiplicar a matriz identidade à direita ou à esquerda, e o resultado aqui vai ser sempre a matriz inicial, no caso a matriz A, certo? Isso acontece também para matrizes inversas, né? Ó, se elas são realmente inversas, então tanto faz eu multiplicar a inversa à direita ou à esquerda, o resultado vai ser sempre a matriz identidade, ok? Então, essa aqui é algumas coisas que você tem que prestar atenção. Só recapitulando, para ser a inversa, né, o produto entre as duas tem que dar a matriz identidade. E sendo assim, a matriz para ter inversa, ela só pode ser uma matriz quadrada. Tá aqui. Não adianta pegar uma matriz coluna, por exemplo, e procurar a inversa dela, que você não vai achar, porque não existe, né? Essa definição de inversa é para matrizes quadradas, ok? Tem que ser matriz quadrada. Certo? Vou separar aqui. E é claro, um velho e bom exemplo para poder esclarecer as ideias, tá? Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, cujos elementos são 2, menos 1, 0 e menos 2, qual seria a matriz inversa dessa matriz A, né? Então, para eu descobrir isso, como eu não conheço os elementos dessa matriz inversa, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar incógnitas para representar esses elementos, né? X, Y, Z e T. Ok? Então, supondo que essa matriz seja invertível, vamos aceitar que ela seja invertível, né? Sendo essa matriz invertível, ela vai possuir uma inversa, e essa inversa tem alguns elementos, só que eu não os conheço. Então eu vou representar por letras, tá? Você poderia usar A, B, C, tanto faz, ok? E outra coisa que eu sei é que se eu multiplicar essas duas matrizes, o resultado vai ser a matriz identidade. Tá? Como as duas matrizes são matrizes 2 por 2, ou matriz de ordem 2, já que elas são quadradas, então a minha matriz identidade também vai ser uma matriz desse tipo. Vamos continuar aqui em cima. Então, eu escrevo a matriz A, 2, menos 1, 0 e 2. Escrevo a matriz B aqui multiplicando, tá? Ó, X, Z, Y, T. Isso aqui tem que dar a matriz identidade. Lembrando que a matriz identidade, todos os seus elementos na diagonal principal são 1 e o restante dos elementos é sempre igual a 0. Ok? E aí eu faço a velha operação multiplicação de matrizes. Eu vou multiplicar a coluna da primeira matriz a linha da primeira matriz pelas colunas da segunda, ó. Como é que fica isso? 2 vezes x, 2x. Vou colocar aqui a solução, tá? 2x. 0 vezes z dá 0. Ok? Então fica só 2x aqui. Agora, primeira linha, segunda coluna. Vai ficar bem aqui o elemento, né? Ó. 2 vezes y, 2y. 0 vezes t, 0. Então não precisa colocar. Agora que se acabaram as colunas, vamos para a segunda linha da primeira matriz. Menos 1 vezes x, menos x. 2 vezes z, mais 2z, certo? E agora, segunda coluna. Menos 1 vezes y, menos y. 2 vezes t, mais 2t. Fecha aqui. Isso aqui tem que ser igual a matriz identidade de ordem 2. Ok? Bom, agora que eu tenho essa situação, eu só tenho que ir para
igualdade de matrizes, né? Se essas matrizes são iguais, então significa que cada elemento tem que ser igual ao seu correspondente na outra matriz, ou seja, 2x tem que ser igual a 0, 2x tem que ser igual a 1, 2x tem que ser igual a 1, 2y tem que ser igual a 0, ó. Menos x mais 2e tem que ser igual a 0. Esse elemento corresponde a esse. E menos y mais 2t tem que ser igual a 1. Certo? Então aqui eu formei algumas equações. Vou resolver essas equações, tá? Ó, para poder encontrar os valores de x, y e z. Então, se aqui é 2 vezes x igual a 1, então significa que x, passando esse 2 para o outro lado dividindo, é igual a 1 meio. Ok? O y, 2y é igual a 0. Então significa que y é igual a 0. Aqui foi fácil, né? Vamos para essa outra equação aqui, ó. Substituindo o x, fica menos 1 meio mais 2e igual a 0. Passa o menos 1 meio para o outro lado, fica positivo. Então fica 2e igual a 1 meio, tá? E agora, esse 2 que está multiplicando o z passa dividindo. Então fica z igual a 1 meio dividido por 2. Né? Você talvez ache um pouco estranha essa divisão, mas aí a divisão de frações, o que é que você faz? Já que esse número é inteiro, o denominador dele é 1. Então você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso, no caso, é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, esse aqui é o elemento z. E por último, a última equação fica menos, no caso y é 0, fica 0 mais 2t igual a 1. Bom, isso aqui é 0, fica só 2t, né? Igual a 1. Passa o 2 dividindo, fica t igual a 1 meio. Então, esse aqui é o valor de t, esse é o valor de y, esse é o valor de x e esse aqui é o valor de z. Vamos escrever aqui, então, a matriz inversa de A. Tá? Lembrando que eu tenho que colocar exatamente na posição dos elementos. Olhando para cá, eu sei que o x vai ficar bem aqui, né? Então, o x fica aqui, escrever assim, 1 meio. O y fica aqui, ó. O z fica aqui, ele é 1/4. E o t é 1 meio também. Então, essa aqui é a matriz inversa de A, ok? Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha entendido aí, certinho. Tente refazer essa questão, pratique um pouco, tá? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí, tá? Entre em contato comigo. E eu desejo a você bons estudos e até a próxima. Valeu!